Essa história talvez começou lá em 1950 com Alan Turing, que começou lá com Alan Turing, quando a gente pensa em inteligência artificial. Ainda não generativa, tá? Mas se a gente pega 5 de novembro de 2022, vem o ChatGPT e fala, puxa, olha só, você pode conversar com a máquina, né? E eu vou criar coisas para vocês. Desde então, não precisa falar que nos primeiros 2 meses chegou 100 milhões de pessoas usando a plataforma, que é indescritível em velocidade, mas desde então o mundo simplesmente virou de ponta cabeça. Sim. Mas hoje em dia, se você chegar para o aluno com 6 anos, 7 anos, que é o início da alfabetização, e falar para ele que B mais A é Bá e C mais A é K, ele vai falar, me leva para o seu mestre, deve ser alguma seita que você está querendo me vender. Porque com 5 mil horas de internet, com 3 mil horas de YouTube, ele já entendeu que B mais A é Bá, que C mais A é K. 2, é o que eu falei que o professor de história vai ficar chateado comigo. Se ele me perguntar, meu professor de história, quais eram as capitanias hereditárias e os seus mandatários, eu vou dizer para ele que ele esperava, ele tinha esperança que eu memorizasse aquilo, que eu ficasse com aquilo, eu não vou saber dizer para ele. Agora, é importante eu saber isso? Não, é importante a pergunta que eu faço no Google para poder chegar nessa informação. Então, isso traz um outro elemento de habilidades e competência. Mais importante do que a resposta é você saber formular a pergunta. Então, assim, vamos entender por que a escola mata a criatividade. Porque ela mata a criatividade. Eu posso dar vários exemplos para vocês. Por que uma criança... Vamos começar. Por que uma criança de 5 anos chega no Clips? Eu já fiz experimentos com várias pessoas, a gente mostra isso, é muito legal. Né? Primeiro que eu falei Clips. Né? Uma criança de 5 anos, ela não pensa que é um clipe só. Pode ser vários. Uma caixa colorida de clipes. Um monte de coisa. E a criança não pensa que o clipe precisa ter 2,5 cm. Se ele tivesse 2,5 metros, podia ser uma casa? Pode. Né? E se ele fosse... Quem disse que é de metal? E depois ele fosse de borracha, podia virar um barco? Se ele fosse uma corda, podia virar um balanço? E se fosse... Isso é uma criança de 5 anos, que não tem amarra. Aí eu brinco, na língua portuguesa e na cultura que a gente fala, uma coisa das coisas mais abomináveis, né? Quando a mãe fala, moleque, não inventa, vai lá fazer sua lição. Como é que você vira pra criança e fala, não inventa? Pelo amor de Deus. Acabou de já ouvi matar. assim, ó, quem inventa é inventor, faz o básico. Exatamente. Para de inventar. Tá? Mas a gente mata a criatividade. Um estudo feito pela IBM entrevistou 15 mil CEOs em 60 países e 33 setores industriais diferentes. Tá? E esse estudo trouxe que a principal característica, habilidade, né, competência que um CEO tem que ter para resolver o problema é a criatividade. Sim. Tá? Mas por que a gente mata a criatividade? Um experimento foi feito, e vocês vão entender o experimento, porque vocês vão entender por que mata a criatividade. Né? Um experimento foi feito com alunos, botaram ele numa sala fechada e deram para os alunos, eram alunos do Fundamental 2, a seus 13, 14 anos, né? Deram para eles um videogame para jogar. Né? E o videogame estava todo em japonês. Tá. Falaram, vocês sentam, vocês jogam videogame. A molecada sentou lá, começou a jogar. Né? 2 horas depois, eles abriram a porta para ver o que tinha acontecido. Ninguém aprendeu japonês. Não, tudo bem, mas não era o objetivo. Né? Mas eles avançaram no videogame. E como é que eles avançaram no videogame? Por tentativa e erro. Sim. Porque ele abriu aquela porta e caiu no desfiladeiro. Essa não funciona, volta para o outro lado. Sei o que, aqui eu encontrei essa pedra. Essa pedra dá poder especial, né? E ele vai. Como é que um personagem do videogame normalmente nasce no videogame? Eu brinco que ele nasce peladinho. Aí você conquista a espada, o escudo, o capacete, o poder do salto mágico, o tiro, e no final você mata o dragão e salva a princesa. Por que eu conto essa história para vocês do videogame? Porque a escola é um game chato. Porque ela demoniza o erro. Porque eu tenho uma prova que vale 10 pontos. Aí eu errei uma, eu tirei 9, eu perdi o capacete. Eu errei 2, eu perdi a espada. Eu errei 3, eu perdi o salto mágico. Sim. Eu errei 4, eu perdi a força para matar o dragão. E sempre vai dar ênfase no que errou e não no que acertou. Bingo. Esse acho que é um dos maiores problemas. Bingo. Então vamos lá, a gente demoniza o erro. Quando a gente quer desenvolver criatividade, a gente tem que permitir o erro. Sim. Eu tenho que permitir que a criança teste, que a criança experimentar. Aí eu volto naquela colocação. Eu não posso querer que um professor controle o resultado. Ele tem que controlar o processo. Vamos experimentar como colocar mais água nessa xícara? Eu não posso dizer para eles, aqui só cabe 300 ml. Vamos experimentar, gente. Vamos ver. Né? Porque com a experimentação, eu vou controlar o processo. O que significa uma sala de aula?
o tempo é finito, certo? Certo. Eu não posso ter o dia inteiro experimentando. Adoraria, mas a aula tem 45 ou 50 minutos. Então eu tenho que criar um processo. Gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar uma hipótese de quanto cabe nessa xícara. Os primeiros 5 minutos, vocês vão dar ideias variadas. Depois dos outros 5 minutos, nós vamos encontrar materiais possíveis para preencher essa xícara e para medir quanto cabe aqui dentro. Depois vocês começar a colocarem os elementos aqui na xícara. E aí eu permito ao aluno, puxa, isso aqui transbordou. Ah, isso aqui não chegou até em cima. Aí eu consigo colocar mais grão de arroz do que grão de feijão. Por que será? Né? E areia? Será que eu consigo colocar quantos grãos de areia aqui dentro? Experimenta. Sim. Testa. Né? Eu não posso ter o medo de errar. Mas a escola gosta de controlar, porque o errado é ruim. O errado perde nota. E assim a gente mata a criatividade. Vocês podem fazer um exemplo simples, caso de vocês, qualquer pessoa. Como é que uma criança que passou por alguns anos de escola desenha uma casa? Tudo igual, né? Quadradinho, a portinha, a janelinha um pouco mais acima, o telhado, a chaminé ainda saindo fumaça. Exatamente. Gente, nem referência visual disso eles têm. Não tem. Porque não é que ele viu, minha rua é assim, ninguém mora na Lapônia, vai? Então, assim, não, tem gente que mora na Lapônia. Mas aí no caso aqui, né? Aqui não. Então, assim, gente, Sim. não tem o Papai Noel ali. Gente, nem isso, porque você já doutrinou e disse assim, ó, a casa é isso, pau, 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 pau. Eu gosto de fazer um exercício que eu faço até por telefone, quando eu desafio as pessoas sobre criatividade. Eu falo assim, vocês têm 30 segundos para desenhar mesa, vaso, flor. E eu só falo isso. Né? 98% das pessoas desenham uma mesa quadrada retangular, um vaso meio arredondado em cima, no meio, e bota uma flor dentro. Faz isso com criança de 5 anos, teve criança que me desenhou vaso sanitário. Eu achei incrível, queria dar um beijo na criança. Né? E o vaso não está em cima da flor, qualquer coisa. Sim, mesa, vaso, flor. A pessoa sai ali doutrinada. Então a criatividade, a gente, de alguma forma, a gente precisa repensar. E a gente precisa valorizar as ideias e não criticá-las. Eu digo, quando a gente tem um programa que a gente trabalha justamente com esse propósito, desenvolver as habilidades do século XXI para as escolas, a gente leva isso para as escolas, a gente treina professor e eu falo assim, toda ideia é válida. Tem ideias que a gente vai usar agora e tem ideias que a gente vai guardar para mais tarde. Né? Se eu chegasse na Globo, no Projac, há uns anos atrás, e falasse assim, dispensa os operadores de grua que eu vou fazer uma câmera voar, os caras iam me taxar como louco. Sim. Me jogarem fora para lá. Porque o mindset do cara era como é que uma câmera de 30 quilos vai voar. Tem que ter a grua, senão não tem que chega ter a grua. até lá. Como é que não chega? Só que ele não parou para pensar que quem diz que a câmera não pode pesar 30 gramas e eu posso ter um drone e voa. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa repensar. Então, ideias que a gente vai guardar, em vez de criticar ideias. Segundo ponto que a escola quer que o aluno tenha pensamento crítico, mas a escola não gosta de pensamento crítico. Justamente. Então, você falou um ponto. E esse é um ponto sério no Brasil. Muito. Não, no mundo. No mundo. Digo no mundo porque, assim, vamos lá. Você acha que no Japão tá a mesma situação? O Japão, às vezes, é mais complicado porque eu tenho uma questão de muito mais respeito e de reverência ao professor. Autoridade. As sociedades asiáticas, inclusive tem um livro interessantíssimo do Malcolm Gladwell que chama, esse foi acho que de Outliers, esse é o livro dele, né, Os Foras da Curva. Sim. Ele fala como uma sociedade consegue fazer com que pessoas cresçam com uma mentalidade que pode até trazer. Teve um acidente de um avião da Korean Airlines, né, da linha aérea coreana, que o cara não desafiou. Ele estava vendo que os painéis no avião estavam todos com problemas, mas ele não desafiou a torre de comando para dizer, vou fazer diferente. Exatamente. Porque ele não tinha essa questão de não conseguir desafiar a autoridade. Mas eu vou entrar lá no pensamento crítico, vocês vão lembrar lá da aula de geografia de vocês, o professor entrou em sala de aula e falou, definição de uma ilha, porção de terra rodeada de água por todos os lados. Certo? Certo ou errado? Todo mundo concorda? Não, friamente é isso. É isso, né? Joãozinho, levanta a mão. Sempre tem um Joãozinho. Professor? Sim, Joãozinho, pode falar. Professor, mas a ilha não tem água nem em cima nem embaixo. O que o professor normalmente fala? Fica quieto, Joãozinho, não atrapalha a aula, né? Porque ele tem um conteúdo para entregar. Página 16. Definição de uma península. Vamos lá. Porção de terra rodeada por todos os lados, menos um ligado a um continente. Joãozinho de novo. Professor... Gente, o Joãozinho já jogou mais de 4.000 horas em Minecraft, ele já criou as ilhas dele, ele sabe. E o professor está insistindo em cima de uma definição do século XI, né, de uma carta náutica em 2D. Só que o professor está preocupado em não criar aquela bagunça em sala de aula, porque para ele é bagunça. Sim. Né? Ele não vai conseguir aplicar o conteúdo que ele tem, o cronograma. Ele tem que terminar naquele semestre com aquele livro, porque os pais pagaram, e o pai vai cobrar dele. Então, de novo, a sociedade fala, mas peraí, mas
Eu paguei o livro, você não consumiu até aqui, não chegou no meio do ano, na metade do livro, como assim? Né? E vou além. O professor nem sabe trabalhar com isso porque ele tá preso naquela rotina, que é uma rotina louca, eu sei, professores não tem uma vida fácil, porque ele está focado no resultado. Sim. Como é que ele deveria fazer diferente? Gente, vocês escutaram o Joãozinho? Não, professor, o que aconteceu? Não, Joãozinho, por favor. Joãozinho, excelente sua colocação. Né? Vamos lá. Pode falar, por favor, Joãozinho. Joãozinho falou que não tem água nem em cima nem embaixo. Vocês escutaram? Aí o que o professor deveria fazer? Vocês vão ter 5 minutos para se juntar em grupos de 3 e vocês vão escrever a definição de uma ilha. O professor deve fazer também um micro gerenciamento do tempo. Se ele falar 5 minutos, o que acontece normalmente? Passou 4,5, gente, terminou? Não, professor, peraí, calma aí. Então, gente, vocês vão ter 3 minutos para fazer um debate lá, o toró de ideias, o brainstorming, 1 minuto para começar a consolidar a ideia e 1 minuto para escrever a frase final da definição de uma ilha para vocês, tá? E depois alguém vai vir aqui na frente apresentar. E vamos inverter o processo? Vocês vão escolher agora quem vai vir apresentar. Para não chegar lá no final, vai você. Não, não vou. Vai você. Não, não vou. Não, eu não vou. Vai você. Não, eu já fui a última vez. Vocês vão decidir agora. Tenho certeza que o aprendizado que esses alunos vão ter deles escreverem a definição de uma ilha é muito mais significativo do que ele memorizar para a prova porção de terra rodeada por água de todos os lados, menos 1, né? Que no caso é a península, de todos os lados, né? E aí você não escrever todos os lados na prova, que é meio certo, né? É. Então, assim, essa é uma questão. Então, assim, quando eu penso na aprendizagem com significado, eu tenho que ter essa experiência, eu tenho que ter a vivência, eu tenho que ter a capacidade de construir algo, porque aquilo se torna significativo para mim, né? Então, o pensamento crítico as escolas não gostam. Depois quer que o aluno faça a diferença do que é uma fake news e do que não é. Mas você nunca trabalhou isso, você nunca permitiu, por medo de perder o controle. Sim. Mas o professor tem que ter o controle do processo, não do resultado. Os outros 2 pontos, comunicação. O professor não gosta de que o aluno conversa, né? Mas, gente, eu tinha um professor na faculdade que falava, né, a elite tem que saber trabalhar com barulho. Você acha que o Congresso e o Senado ficam quietos para o cara poder fazer? Pensar. Né, pensar. E 3, colaboração, né? Gente, o mundo vai viver de colaboração. Não posso, assim, puxa... Ninguém é especialista em tudo. Exatamente. Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Respondeu. O caminho a gente segue. Não, respondeu sim. Você comentou que você tem esse trabalho voltado às escolas. Essas escolas são escolas particulares. A gente tem trabalho, a gente oferece para qualquer escola, trabalho. Existe um projeto de vocês voltado para a escola pública? Por que eu pergunto isso? Eu tenho uma amiga, Carol Pfeiffer, deve conhecê-la, do Shark Tank Brasil. Sim. Ela tem um projeto de educação financeira para escolas públicas, chama Tourinho. Muito interessante. E esse projeto está para começar a ser desenvolvido, né, junto às escolas públicas e tal. Existe alguma coisa focada que você pense ou algum projeto... Responder. Carol, estamos esperando você aqui. Carol, por favor, hein? Tá devendo. Tá devendo. A cobrança assim é demais, hein? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Mas tá devendo, tem que vir pra cá, né? É isso aí. Mas existe algum projeto já? Pensa futuramente ter alguma coisa específica? Não, isso aqui nós vamos criar para atender esse público, essas escolas. Para atender também. Também, né? O mesmo projeto, estendê-lo. A necessidade... A Olivia também. Vou juntar agora. A Olivia também. Tem um projeto maravilhoso que é a Olivia. E mesmo a Olivia, conta um pouquinho da Olivia e junta aí. Nós temos, de novo, se eu fosse dono da escola, eu derrubaria todos os muros e começaria do zero, né? Mas eu não sou dono da escola e também não vou ser dono de todas as 41 escolas privadas ou 180 mil escolas públicas do Brasil. Então eu não vou conseguir ser dono de todas elas. Então a gente tem que pensar como é que a gente entra nesse mundo, né? Que já tem uma roda rodando, que já tem todo um sistema que funciona. Então, nós desenvolvemos materiais, né, e propostas educacionais que com uma aula por semana eu começo a abrir uma fresta nessa janela ali para o aluno poder ver um mundo diferente, para a escola poder ver um mundo diferente. A gente sempre tem que pensar que essas iniciativas elas têm que ser escaláveis. Sim. Né? Tem muita escola incrível, fantástica. Vocês vão ver casos no mundo inteiro, da escola lá na Finlândia, outra, aqui em São Paulo tem várias, tá? Mas eu não consigo escalar. Sim. Né? Porque eu preciso de professores altamente capacitados, eu preciso de salas de aula pequenas, às vezes, que não comportam uma sala de aula com 40, 50 alunos para poder desenvolver um trabalho. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, quando a gente pensa na educação, e aí o Olivia vem falar muito em relação a quando a gente começou do ChatGPT, eu já entro nessa questão, de como eu consigo dar acesso
em massa, né? Vou ter que passar por uma formação, uma capacitação docente? Sim. Porque os professores são a chave para a capacitação dos alunos na escola. Sim. Agora, os programas governamentais estão capacitando esses professores? O seu sistema, porque você tem eu quero que você fale também um pouco sobre o seu sistema, o sistema que a sua empresa desenvolveu. Uhum. Ele consegue, por tudo que eu vi do seu sistema, ele consegue capacitar e desenvolver os professores para esse novo processo de educação que o mundo precisa. Uhum. Eu acho que porque a dor, né, Henrique, aqui é isso. Hoje nós temos as diversas classes sociais, pode-se dizer, acho que hoje, né, a gente tem pessoas de baixa renda, alta, enfim, número de pessoas aí que conversávamos eu e a Su, que me preocupa em relação à tecnologia, que qual é o acesso que essas pessoas vão ter. Né? Hoje a gente, quando fala em tecnologia mais simples, o celular, por exemplo, acho que hoje é a mais simples que tem, que praticamente acho que grande maioria das pessoas tem acesso, mas quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, eu estava conversando com um amigo do meu filho no condomínio, ele, tipo... Quantos anos? Idade de Noah, 12 anos. Tipo, o que é isso? ChatGPT, tipo, escola pública. Aí você fala, poxa, quer dizer, ChatGPT já deveria, pelo menos, ter ouvido falar alguma coisa. Sim. Né? E não tem acesso a isso. Então eu acho assim. Você está falando de São Paulo. Estamos falando de São Paulo. Então, se pegarmos aí, me corrija, tá? Você é especialista. Eu falava com ela em relação a isso. Eu acredito que em 10 anos, se nós não tivermos um boom, essa mudança de derrubar os muros, né? E fazer o seguinte, gente, acorda aqui, vamos todo mundo para a terra, isso aqui vai todo mundo pro buraco. Porque a tecnologia ela não vai parar por meia dúzia de pessoas. Ela não vai deixar de existir, imagino eu, porque o Joãozinho não vai ter acesso. Sim. Né? E aí a gente está pensando que a gente aqui, nós fazemos o bem, né? Então, assim, o que eu vou fazer para essa criança não ficar à deriva? Entende? Essa é a preocupação, assim. Porque 10 anos, gente... O Elon Musk, ele tá com o robozinho lá servindo drink pro povo já. Na balada. Vou voltar um tempo. Quando eu fui pro Japão, eu tinha 20 e poucos anos, né? 30 anos atrás. 30 anos atrás. O Japão já era mais moderno em tecnologia do que nós somos hoje. Há 30 anos atrás, o Japão já estava mais moderno em tecnologia do que nós estamos hoje no Brasil. Então, você imagina como está a diferença que nós temos. Mas se você pega certos lugares da Europa... Tá, a gente consegue entrar em tantas coisas. Se a gente pegar a parte armamentista, por exemplo, nós pegamos os países do primeiro mundo, nós já temos imagem de soldados andando com cachorro do lado mecânico, com armas instaladas, andando ao lado dele. Sim. Quer dizer, se houver uma guerra e for usar... Assim, para ver como nós estamos tão desproporcionais e defasados em relação aos países de primeiro mundo. Então, eu vou te dar luz sobre essa questão. Penetração de celular no Brasil é uma das mais altas per capita, tá? Então, sim, temos... vou chamar de dispositivo de acesso, tá? Que é o que a gente precisa, no fundo, né? A gente sabe que banda larga... essa questão de isso chegar na escola ainda é uma dificuldade. Não, às vezes, não chegar no ambiente administrativo da escola, mas a última milha, que cada sala de aula, e pensando na esfera pública, principalmente, tenha uma conexão segura, com qualidade, que possa transitar conteúdo, dados, informação ali no meio. Sim. Então, isso é um desafio. Mas o celular, o Brasil está entre os primeiros no mundo da relação per capita de celulares. Aí eu vou te dar uma surpresa. O Brasil é o 4º maior país do mundo em uso de ChatGPT, atrás dos Estados Unidos, da Indonésia e da Inglaterra. Então, Estamos bem posicionados, então. Volta aí. Estados Unidos, Inglaterra, Indonésia e Brasil. Mas a Indonésia também? Vocês não ficaram impressionados? Sim. Estados Unidos? Então, assim... Daqui da Indonésia... assim nós fazemos 8% do acesso ao ChatGPT, dados de julho desse ano. Tá? Fechado em 12 meses. Então, assim, temos um grande número de acessos. Depois eu discuto a qualidade no sentido do uso da ferramenta, que é aí que onde a Olivia vai fazer a grande diferença. Legal. Né? Mas, assim, nós estamos hoje até à frente de muitos outros países de primeiro mundo em número de pessoas, número de acessos ao ChatGPT.
Legal. Né? A gente poderia fazer uma conta per capita, tudo bem, mas estamos bem avançados em relação aos demais. A questão é o que você faz com a tecnologia. E aí vamos voltar à questão. Nós temos Você desenhou o cenário do mundo sendo atendido por robôs e tudo sendo resolvido. Eu acho que nós temos aí duas questões. Se o mundo todo fosse atendido por robôs, a gente teria uma concentração de renda gigante nos criadores de robôs. Sim. E não teria pessoas para consumir o que o robô vai entregar, o drink ou a comida, porque nós vamos ter um problema social. Tem uma discussão de alguns pensadores que falam sobre pensar numa sociedade pós-emprego, tá? Que é uma discussão real. Né? Se a gente não repensar a economia, em que tipo de economia nós vamos viver. Mas nós vamos ter uma sociedade pós-emprego, porque o volume de população que tem a demanda de ser empregado, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na China, agora já faz um bom tempo, mas quando eu estive lá em 2005, eu conversando com pessoas da China, o desafio da China na época era gerar 15 milhões de empregos por ano. Esse era o desafio. Assim, todo ano saem das universidades pessoas formadas, qualificadas, tá? E eu preciso pegar. E aí a China tinha lá, se não vou entrar nesse detalhe, a gente pode contar sobre a China aqui, mas eu tinha um desafio lá atrás. Hoje, o desafio, eu diria que ele é muito maior, né? Porque, assim, talvez esse engenheiro que está saindo da faculdade hoje já não arranje mais emprego. Porque ele está sendo formado em algo que hoje, alguma outra solução tecnológica pode estar resolvendo o que aquele engenheiro fizesse, né? Pudesse fazer. Então, vamos falar das profissões do futuro. Mas o que a gente está procurando fazer hoje, né? Como empresa e como iniciativa? Então, a gente tem 2 grandes projetos, entre tantos outros, mas que vão olhar para esse futuro, que eu digo que eu quero formar os alunos, né, para responder as perguntas que o Google não responde, que o ChatGPT não responde. Esse é o objetivo. Que essa é a diferença. Essa é a diferença. Que eu vou ter que trabalhar com habilidades e competências. Legal. Né? Então, assim, onde a gente tem um deles chama Transforme, né, que vem dessa questão da transformação individual de cada um, onde a gente faz uma jornada que eu começo no infantil, começo com alunos de 2 anos de idade, tá? Onde eu vou trabalhar, por exemplo, com os padrões de ciências, os padrões do Next Generation Science Standards, os padrões de ciências da próxima geração. Né? Começo com alunos de 2 anos de idade, né? E vou até os alunos do médio, para esse programa que é para educação básica, tanto privada como pública. Legal. E a gente olha para isso e fala assim, como é que eu tenho que trabalhar esses jovens? Então, uma das coisas importantíssimas, eu tenho que trazer as habilidades e competências. Não o que eu faço com aquilo que eu aprendi, mas como eu faço, né? Então eu tenho que pensar no socioemocional. Então a gente traz o elemento socioemocional desde o início, onde eu penso nesse jovem, porque ele tem que coexistir com outras pessoas, ele tem que interagir com outras pessoas, né? Ele vai ter que saber lidar com pessoas. O mundo é feito de pessoas, né? A nossa biosfera, né? E eu tenho que trazer o ESG para dentro dessa conversa o quanto antes, porque eles têm que crescer com esses valores, né? E a gente faz isso de uma maneira que eu capacito professores para que eles possam ser os condutores desse programa, porque eu não vou conseguir fazer sem eles, né? A gente fala do ensino à distância, mas... Porque hoje já é um problema, né, Henrique? Se a gente pega, como você havia dito, hoje o aluno está muito mais inteirado com a tecnologia, muitas vezes, do que o próprio professor. Sim. E aí vem o Olivia para responder a segunda dor. Hoje, quando a gente viu essa questão do crescimento da IA generativa, a gente olhou e falou assim, o que está sendo feito para a educação? Grandes coisas estão sendo feitas, mas sempre do olhar de como facilitar a vida do professor. Como é que eu desenvolvo um plano de aula? Como é que eu faço uma avaliação do aluno? Como é que eu consigo adaptar um conteúdo? Que o ChatGPT faz isso super bem, né? Entra lá no ChatGPT e fala, me explique a teoria de relatividade do Einstein para uma criança de 7 anos. Ele vai te explicar. É incrível. É capaz. Isso é super útil. Isso é ótimo. É maravilhoso. Isso é fantástico, porque eu posso trabalhar... Eu posso trabalhar, o professor pode trabalhar isso para temas serem abordados de uma maneira que o aluno possa ter melhor compreensão. Eu vou até além. Eu posso trabalhar isso, a gente tem uma plataforma hoje que trabalha isso até por uma questão de neurodiversidades. Né? Porque eu posso ter uma criança com autismo, Sim. Eu posso ter uma criança com TDAH, com déficit de atenção, eu posso ter uma criança superdotada, são todas condições diferenciadas de uma criança, né, que eu posso adaptar com dislexia. Sim. E eu posso adaptar esse conteúdo para atender a neurodiversidade dessas crianças. Isso já é possível fazer com IA. Fantástico. E a generativa resolve. O que não foi abordado ainda, o que a gente está abordando, é como eu preparo jovens para fazer o melhor uso da IA.
Semana passada teve um evento aqui de empreendedorismo em São Paulo. E foi muito claro disso o seguinte: quem vai ingressar no mercado de trabalho vai ter que saber trabalhar com ferramentas de IA generativa por uma questão de produtividade. Independente da área que esteja atuando. Independente da área que você está estudando. Assim, porque se o chefe chegar e falar assim, gente, eu quero uma apresentação para daqui 1 hora, o cara que vai falar que sabe trabalhar com IA generativa, ele vai falar, legal, 1 hora é tempo suficiente. Eu vou falar, como que eu vou fazer 50 slides daqui 1 hora? Eu nem sei do que eu vou escrever. Exatamente. Eu falava com a minha esposa sobre isso. A questão de saber usar, por exemplo, ela trouxe uma notícia para mim, que você deve estar sabendo, que hoje os currículos, né? Ninguém entrega mais currículo de trabalho. Você vai lá no famoso LinkedIn, linka ali, tem vários, acho que várias palavras, né? Sim. E aí ele joga, eu quero currículo que me traga isso. Então, amigão, quer dizer, se você não tiver no LinkedIn muito bem, souber usar lá os prompts e colocar tudo muito certo... Se você não souber como escrever, você pode ter um currículo maravilhoso. Ninguém vai te pegar. Então, assim, quando eu olho para isso, eu vou contar até a história, porque é uma das forças motrizes que nos levou a criar a Olivia. Um dos autores do Olivia, nosso, ele trouxe a seguinte questão. O filho dele, de 8 anos, chegou assim, pai, posso fazer uma história em quadrinhos com IA generativa? Aí o pai falou assim, pode, claro. Fechou o computador e falou, vamos sentar na mesa, pega uma folha de papel. Eu falei, pai, mas eu não vou usar o computador? Eu falei, sim, claro que você vai usar, mas sobre o que é a sua história? Quem é o personagem? Qual é a trama? Tem alguma... Não sei. Eu vou escrever no chat GPT, crime, história em quadrinho? Acabou. Qual o nome dos... Não sei. Então ele fez o filho sentar, por isso que eu falo, o papel da Olivia, que é o programa que a gente criou, né? Não é só a importância do papel da IA, mas é a IA no papel. É o que antecede. Sim. Porque aí eu tenho que sentar e falar assim, pô, o que você gosta? E o menino falou assim, eu gosto de taekwondo, tá? De onde veio o taekwondo? Vem da Coreia. Ah, que legal, bacana, vem da Coreia. E o que você gostaria de fazer da Coreia? O que é ser um personagem da Coreia? Ah, seria um urso, que é um animal, legal. E ele vai ter amigos, vai ter inimigos, vai ter algum poder especial, vai ter um ponto fraco. Então eu tenho que desenvolver isso antes de sentar no computador. Sim. Quer dizer, a criatividade tem que estar à flor da pele, porque tem que estar. Sim. Né? Não é só chegar, a inteligência vai fazer tudo. A criatividade é podada, então justamente. Você imagina isso no futuro. E pasmem, a inteligência artificial generativa é podador de criatividade. É lógico. Porque como ela usa a questão estatística, né, na sua informação, isso é um ponto forte. ela só vai te entregar, todo mundo vai ter a mesma resposta. Exatamente. Né? Se você tiver uma criatividade, você alimenta de informações. Esse é um dos grandes desafios de você não simplesmente olhar aquilo e aceitar aquilo como uma solução. Legal, bacana, isso é ótimo. Vou escrever isso aqui. Então. E assim, daqui tá muito bem, tá resolvido. Né? E como você traz o seu input. Por isso que eu acho que o sucesso desses jovens no mercado de trabalho vai ser trabalhar com as soluções de IA generativa, mas é uma cocriação entre o ser humano e a IA. Ajuda em muita coisa? É fantástico. Mas se eu não tiver o pensamento, a capacidade de orientar, a capacidade de avaliar o que sai. Que eu pego o exemplo aqui da história em quadrinhos. Tá bom, eu posso criar um urso, né, lutando taekwondo, e a história, sei lá, acontece em Paris, nos Jogos Olímpicos, ele tá lá e ganhou uma medalha. Tá bom. Faz esse mesmo urso acordando de manhã, tomando café, indo pra competição, indo pro treino. Aí eu tenho que começar como eu uso a IA com produtividade. Sim. Porque é o que vai ser exigido lá na frente. Sim. Então, assim, o programa Olivia, ele tem essa função, capacitar jovens. E aí, só um detalhe, a gente sabe que o professor morre de medo de tecnologia, porque o aluno está dominando melhor que eles. Então, o que a gente trouxe para o professor? As perguntas que o aluno tem que responder. É papel do professor fazer toda essa trilha, essa jornada de perguntas, de exploração com o aluno, para que ele tenha o processo de pensamento crítico, pensamento reflexivo, da construção da narrativa, né, para poder chegar numa história, né, e poder produzir com qualidade. Depois o professor tem que avaliar o que ele produziu e falar assim, era isso que você queria mesmo? Você queria um urso, mas aqui está parecendo mais um coelho, né? Não deu certo, né? Vamos lá. Sim. Como é que a gente trabalha? E isso daqui vai garantir para o professor a tranquilidade de poder ser valorizado em sala de aula, né, e o aluno poder trabalhar naquilo que quer. E uma coisa que é muito importante, e eu acho que isso é uma outra questão da diferença do controle do processo para o resultado. Nossos programas não são prescritivos. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou chegar para o aluno e falar assim, faça uma história em quadrinhos de um urso assim, assim, assado. Ponto. Não. Eu te dou o ferramental, a estrutura, a capacidade e você cria o que você quiser.
Porque você talvez queira fazer um rap, ou você quer fazer um soneto, ou você quer escrever um poema, ou você quer fazer um vídeo. Independe. Eu não tenho preocupação com o que ele vai produzir. Eu tenho preocupação em controlar o processo e garantir que a qualidade é boa. E aí a gente traz engajamento do aluno. Porque outro grande problema, metade dos alunos da educação pública no ensino médio evadem, abandonam a escola. Sim. Porque fica pouco... Porque o conteúdo está muito pouco conectado com ele. Com a realidade do que ele tem vivido, né? Então, a frase da minha mulher, pai, eu não gosto de escola. Eu falo, por quê? Porque tem muita regra é chata. E é o que você falou, acaba podando a criatividade dela. Ela chega, e eu tenho certeza que o dia que ela começar a ouvir o nosso bate-papo, ela fala, pai, tá vendo como eu tinha razão? Mas e o pior que tudo que é verdade. Eu estudo com ela à noite e eu sou chato, porque a gente acaba sendo, né, querendo que ela seja Caxias, que ela estude, que ela não sei o quê. Fala, pai, eu não aguento, meu Deus do céu, pra que eu preciso ficar decorando isso? Pra que não sei o quê? E no final das contas, meu irmão falava uma frase, isso há 40 anos atrás, pra que eu preciso saber que existia a Mesopotâmia? Entendeu? Pra que vai mudar a minha vida isso, né? Então hoje, né, a gente tem assim, a IA fazendo reaproveitamento de foguete para poder chegar a Marte. Entendeu? Só assim, tá. E é muito mais relevante em relação a todo o contexto que a gente tem do que o que a gente estava fazendo atrás e decorando, como você falou, né? Então, esse pensamento, essa crítica, não é uma crítica, né? É uma coisa que, se não houver esse engajamento, essa mudança, nós vamos ficar perdidos. A maioria do pessoal vai. E eu me sinto assim, como é que eu posso chegar para minha filha e trazer ela para essa nova realidade? Tudo começa com os professores. Eu vou começar a dar um exemplo sobre história, né? Para que ele precisa decorar Revolução Francesa, Revolução da Farroupilha, Revolução Industrial, Revolução... É importante aprender sobre isso? Claro que é, mas, gente, vamos voltar no básico. Eu prefiro ensinar para o aluno o que é uma revolução. Eu começo, gente, você sabe o que é uma revolução? Por que acontece? O que é uma revolução? Porque a criança começa a Revolução Francesa, mas o que é a revolução? Por que acontece a revolução? O que é uma revolução, gente? O que seria uma revolução na cabeça de vocês? Se a gente inverte o processo, o que vocês acham que é uma revolução? E aí, gente, uma das forças enormes que o ChatGPT pode trazer, ou que as soluções, não só o ChatGPT, mas todas as soluções de IA generativa trazer, seria o conceito de aula de classe, de sala de aula invertida. Gente, na semana que vem nós vamos estudar revoluções. Vai lá fazer aquilo que vocês já sabem fazer super bem. Quem está na internet, procurar no ChatGPT, no Google, o que é revolução. As crianças... Venham com esse conhecimento para cá, porque nós vamos discutir aqui o que é uma revolução. Legal. A hora que vocês entenderam a revolução, aí eu posso falar da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Revolução Farroupilha e assim por diante. Então, a gente inverte o processo, que é o conceito de sala de aula invertida. Sim, né? É muito interessante. Que aí eu trago para o aluno o engajamento, a participação e a compreensão. Por que eu estou estudando isso na Mesopotâmia? Por que eu tenho que estudar isso mesmo? Né? Exatamente, sem porque dúvida. já aprendeu antes, já entendeu antes. Não é um decorar, e sim um Nosso aprendizado raciocínio. O nosso papo tá tão bom, Henrique. Ó, a gente tem um reloginho ali em cima. Já ó, deram- 1h14, só que a gente chegou entrou um pouco. Diego, fica na boa aí, hein, Diego. Porque a gente Calma, entrou irmã. depois. Calma, hein? Até as 2h a gente resolve. Vamos para 2 momentos, né? Primeiro, novamente, falar sobre os nossos patrocinadores. Então, você que quer patrocinar o RealizaCast, Diegão vai deixar aqui embaixo o nosso contato. Você pode ser também um patrocinador e aparecer aqui e estar nos patrocinando. É ou não é? Realizando bem, sendo mais... Realizando bem. E agora nós temos aqui, Henrique, um quadro chamado Cadeira Elétrica. Bora nessa. Né, que você é um realizador do bem, isso já ficou muito bem claro para nós, né? E eu queria na verdade é um desafio. O que você poderia fazer para os nossos telespectadores, né? Para quem vai estar assistindo lá depois, que você fala assim, olha, Cris, nós vamos pegar uma única pessoa que vai lá escrever, a gente vai colocar o roteiro lá depois, o que ela tem que fazer para poder participar desse sorteio, vamos dizer assim, e que você possa falar assim, olha, essa pessoa que ganhar, eu vou mandar um livro, eu vou mandar um material, enfim, o que você pode fazer é cadeira elétrica mesmo, para você pensar a cara dele. Não, tá ótimo. E aí? Eu acho que... Para transformar a vida de alguém, que você fala assim, ó, isso aqui vai dar um start, vai transformar a vida de alguém. Eu vou Pode diferente. ser qualquer Vai lá. coisa, tá? Qualquer coisa. Eu vou diferente, eu gosto de pensar em escala, gente. Boa, eu aí, posso ó. trabalhar com essa pessoa, ela pode ganhar toda a nossa coleção de livros, mas eu quero que essa pessoa, né, me leve para a escola dela, Oh. para o ambiente onde ela estiver. Boa. Se estiver na escola pública,
me leva para conversar com o secretário de Educação e eu proponho para eles uma sessão de capacitação dos professores. Né? Esse cadeira elétrica tá saindo cada vez melhor. Não, abraça aí por nós. Show de bola, vocês viram? Eu levar você lá na escola da minha filha. Vamos lá. Minha filha vai estar gritando na minha. Mãe, se inscreve, mãe, se inscreve, mãe. Vamos lá bater papo, vamos trazer uma luz. Vai ter uma briga aí. Gente, nosso trabalho diário é tentar desafiar o que está aqui. Por isso eu falo, quando você me perguntou, Vanessa, como você se define? Inquieto. Legal. Inquieto. Nosso material não é à toa. Nós somos uma empresa que está há 10 anos no mercado, mas eu venho de outras experiências, mas como empreendedor há 10 anos na empresa. Prêmios, que eu sei que esse ano já recebeu um monte. Por exemplo, a gente escreveu esse material Transforme e a gente inscreveu ele numa premiação global do British Council. Né? E nós estamos em 2022, nós ganhamos o prêmio de 5 melhores materiais do mundo. Fantástico, né? Em excelência e inovação. Né, de curso. E agora nós estou indo para Londres mês que vem também, porque temos premiação de novo. Segunda vez que a gente escreve nosso programa, segunda vez que a gente vai finalíssima ali para a noite do Oscar, que seria o Oscar da educação, né, em Londres. Ele precisa conhecer o Júlio, né, amor? Você precisa conhecer um amigo nosso, precisa conhecer um amigo nosso da Paraíba, que ele ama isso. Saúde, é isso. Parabéns. E você falou uma coisa muito interessante, Cris. O Brasil não é só feito de São Paulo, né? Eu brinco que isso aqui é uma ilha, tá? Eu gosto de dizer que São Paulo é uma ilha e tem várias ilhas dentro dessa ilha também. Mas se a gente vê, tem realidades, às vezes, muito desafiadoras fora daqui. Aqui também não quero menosprezar. Mas nós temos também lugares de excelência incrível. Sim. Né? Por exemplo, pega a famosa história do Sobral. Eu estive conversando com o secretário de Educação do Sobral. Hoje ele está em Eusébio. E a transformação que fizeram lá, em meio a todas as adversidades. Né? Eu tive uma oportunidade de ter uma conversa muito interessante com o Nuno Crato. O Nuno Crato foi o ministro da Educação de Portugal. E por que eu trago o Nuno Crato para essa história? Porque Portugal deu um salto no PISA, que é essa avaliação mundial, que ele saiu das posições ali medianas, ali 30, entre 20 e 30, e deu salto para o 4º lugar. Uau. A educação em Portugal está fantástica. Cresceu muito. Aí tive a oportunidade de conhecer o ministro e conversando, ele me deu até o estudo dele, que eu pedi para ele, encher a paciência dele. Ele falou assim, o que a gente fez? A gente voltou para o básico, matemática e português. Né? Então, assim, eu tenho que rever o conteúdo da educação e botar esforço, não que eu vou ter que abrir mão dos conteúdos como um todo, né? Só que eu tenho que começar a redimensionar o quanto eu vou botar de esforço numa área versus outras que eu estou deixando de lado. Por exemplo, ensino de tecnologia, ou habilidade socioemocional, educação financeira, né? Existem várias áreas que a escola acabou não incorporando porque tem 2 lugares que tem grade, né? A escola e no presídio, né? Então, a grade curricular, né? A grade curricular ela é tão rígida como a grade do presídio. E a escola se prende. Aprisiona o aluno, aprisiona o professor. É verdade. Eu digo que o Enem, no melhor dos casos, é linha de chegada. Não é linha de chegada. É linha de partida. A escola não pode olhar como linha de chegada. Aqui é a linha de partida. A escola é um corredor. Que eu vou receber alunos com pouca formação, instrução, e eu tenho que entregar a eles lá na frente com uma alta capacidade de instruir. Sim. Né? Instrução, capacitação, formação como ser humano, tudo isso. Então, aí podemos discutir um monte de coisa. Mas a questão o Brasil tem excelentes exemplos no mundo inteiro, em várias regiões, não é só São Paulo, e trabalhos que foram feitos com um olhar para o aprendizado. Porque tem uma grande piada que a gente brinca na educação, que fala 2 amigos se encontram e falam assim, quer apostar comigo, doutor, que eu vou ensinar meu cachorro a cantar? Aí você fala assim, aposto, claro, posso com você R$1.000 se eu ensinar meu cachorro a cantar. Então, daqui uma semana você volta, quem tiver. Aí você volta, minha doutor vai chegar para mim e falar assim, aí, seu cachorro tá cantando? Não, veja você mesmo. Ele não tá cantando. E você vai me dizer, eu ganhei a aposta, Henrique, me dá os R$1.000. Eu falei, eu ganhei a aposta. Eu falei, você tá louco? Eu ensinei. Ele que eu ensinei. Ele não aprendeu. E a gente tem que mudar do ensino para a aprendizagem. Né? Porque o Brasil fala cheio de sistemas de ensino. Não, eu quero saber qual é a aprendizagem. Né? Simplesmente colocar de um lado um monte de coisa, achar que isso do outro lado vai sair a aprendizagem, então a gente precisa mudar essa dinâmica. Henrique, deixa eu te fazer... primeiro, parabéns. Eu acho que assim, o Brasil, tem pessoas assim,
né, que pensam fora da caixa, é excepcional e mostra que o brasileiro realmente ele tem um poder de adaptação em todas as esferas. Eu acho que assim, o ensino, isso que você está falando da inquietude, etc. e tal, poxa, para nós é um orgulho ter pessoas que pensam assim e que levam isso à frente, né, para o mundo. Eu vejo que meus irmãos estudaram fora e moraram fora há muitos anos e eles se destacavam justamente por quê? Porque não tinha tempo ruim. Qualquer bola quadrada, a gente que trabalha com poucos recursos aqui, jogava bola e ele se virava. Né? Então o pessoal fala, nossa, mas não tem aquele material? Não, mas o cara faz, deixa eu ver. E a gente, né, eu como dentista, né, e o seu sogro também passou por isso, porque a gente tinha limitações em trazer materiais de fora. Então os dentistas brasileiros, eles eram muito bem vistos no mundo todo, porque eles eram extremamente habilidosos. Lógico, a gente trabalhava com material de última geração, quer dizer, né, a pior geração, não a última geração. E a gente se virava. Quando chegou os materiais realmente de ponta, a gente acabava falando, nossa, os resultados eram muito melhores. Né? E isso, para nós, é uma coisa muito bacana. Então, é um prazer realmente ouvir você falar, as coisas que você fala. E eu queria saber de você uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Você acredita que existe muito mais gente boa ou muito mais gente ruim no mundo? Tem muito mais gente boa. Eu não tenho dúvida disso. Acho que só que nós estamos vivendo no momento, e aí, de novo, a solução GPT da vida não ajuda, onde nós estamos reforçando pensamentos polarizados e não necessariamente bons ou corretos, tá? Um estudo mostrado que o que sai de resposta no ChatGPT da vida, 43% dele está errado. E uma das críticas que é feita é que eles dão um resultado com uma assertividade na divulgação do resultado, né? Que leva as pessoas a entenderem que aquilo é daquele jeito. Né? E não sei se vocês já experimentaram brincar com o ChatGPT e fazer uma colocação e desafiá-lo. Né? Sei lá, pode falar que o melhor jogador do mundo foi Pelé e ele nasceu na Argentina. Tá? Eu já aconteceu, esse é fato real. O que ele fala? Né? Aí você fala, não, ele não nasceu na Argentina. Ele falou assim, ele nasceu na Argentina. A segunda vez ele fala assim, ele não nasceu na Argentina, nasceu em Três Corações, Minas Gerais. Eu falei assim, não quero mais conversar, vamos mudar de assunto. Jura? Juro por Deus. Ele fala isso? Ele faz isso, não quero mais... Como é que é o nome daquela... Vamos mudar de assunto. Ele não fala, não quero mais conversar. conversar. Parece o Shadow lá, Shadow, não é? Daquele seriado da série da Netflix. Da série da Isso. Ele não fala que quer mais conversar, ele fala, vamos mudar de assunto. Mudar de assunto. Né? Então, de novo, nós não podemos ter uma sociedade que nós vamos mudar de assunto. Nós vamos ter que debater o assunto. Nós vamos ter que encontrar consenso, capacidade de interagir e vivenciar essa experiência de estar com o outro para construir algo em conjunto. Então, eu acho que tem muito mais gente do bem, né? E a gente pode ver em vários ambientes que a gente vê gente do bem produzindo, realizando, como vocês estão realizando aqui, incrível, RealizaCast. Quando a Vanessa entrou em contato comigo, achei a ideia incrível. Nós precisamos promover o bem, né? Mostrar que o bem faz sentido e eliminar essas barreiras. Nós estamos, infelizmente, num mundo onde as secções, as divisões, né? Essas bolhas que acabam se retroalimentando, criam barreiras enormes. Versões não das melhores dos seres humanos, né? Sim. Quem te inspira? Perfeito. Tenho várias gente que como pensadores, tem vários, pessoas que eu leio, que eu acompanho. A minha inspiração é tentar deixar o mundo melhor para os meus filhos. Talvez seja esse grande mote, tentar dar a eles algo melhor, porque eu sei que a vida deles vai ser mais difícil que a minha. Né? Para as próximas gerações terão desafios maiores que os nossos. Sim. Né? Se for difícil a gente chegar onde chegou, imagina para eles. Então, como é que a gente por isso garante? que a gente está aqui, movimentando o bem. Exatamente. Essa prática vem para isso. A gente pensou, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Sim. Como é que a gente vai melhorar o mundo se o seu mal grita tanto? Então, o bem tem que fazer o movimento. E você faz esse movimento de uma forma incrível. Muito obrigada, viu? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem você convidaria para vir aqui falar conosco no RealizaCast? Quem é um realizador do bem que você fala, olha, esse realizador do bem seria legal vocês entrevistarem? Que depois você vai ter que passar o contato, fazer aquele network. Que isso, ele é craque. Entendeu, né? Outra saia justa, hein? Tem várias áreas interessantes. Vou pensar alguém de fora da educação, porque senão a gente fica só no mesmo tema. Aí mas eu adoro educação. Não, mas a gente vai ficar no mesmo tema. Eu tenho um amigo que ele criou um sistema, ele criou um projeto chamado Arredonda.
né? Legal. Onde foi pegando centavos de cada compra e foi juntando, as pessoas foram arredondando, né? Ele chama Ricardo Glass, a gente pode até passar o contato depois. É um projeto muito bacana, de como com pouquíssimo esforço de cada um indivíduo, né, do 3,99 virar 4. É esse que tem, por exemplo, na Droga Raia? Tem vários lugares que você vai, 3,99 paga 4, tudo bem? É o Arredonda. É o Arredondo. É um projeto Arredonda, É fantástico. né? E aí Arredonda ele consegue juntar recursos para ajudar os necessitados, né? Então é uma ideia simples, E né? fantástica. E que funciona super bem. Qual o nome dele? Ricardo Glass. Ricardo Glass. Fica o nosso convite, o convite. Você vai ficar bravo Henrique. comigo, mas tudo bem. Não tem problema. Não, não Eu fica acho que- bravo. A Carol eu também acho já que ficou quem faz o comigo também. Arredondo não É. fica bravo. Não vai ficar ele bravo. Vai ficar não bravo. vai. Ele vai ficar feliz. Se você Sem tá dúvida, falando de você dele ter aqui, lembrado lembrar. dele, eu acredito que Tem isso. vários outros projetos, vai ser um... Muito bom. Adorei. Você é redonda, tenho certeza. Tento, né? Maravilhoso, gente. Muito Vamos? bem, Vamos? Posso? Pode? por favor. Então vai. Então vai. Me diz uma coisa. Você falou bastante sobre a Olivia, falou sobre o Transforme. Quais são os seus próximos projetos? Pode contar? Pode, né? Na verdade, eu estou agora numa fase de buscar levar esses projetos para fora do Brasil, né? Então, já temos aí conversas com parceiros para levar isso de maneira global, tanto o Transforme e Olivia também. Então, assim, é o momento de Maravilhoso. tentar expandir. A gente teve um bom aprendizado, uma experiência local, mas eu acho que são soluções que vão atender a outros Muito mercados bom. e a outras pessoas que têm, às vezes, mesmas necessidades. Porque não muda, gente. Não é... Gente, o cara Pessoa tá é pessoa, sentado- né? pessoa é pessoa. E educação, de novo, ela vem desse período do iluminismo e ela não é tão diferente na escala, na massa, né? Na Suécia do que aqui. Ela é diferente na Suécia? É diferente na Finlândia? É. Mas ainda tem muito a produzir, porque nós estamos, como eu falei para vocês, a tecnologia já avançou nessa curva, né? Já teve aquela inflexão. A educação está trilhando o seu caminho. É verdade. E a gente precisa encontrar esse caminho. E o quanto antes a gente encontrar esse caminho, melhor. Nossa, Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Fantástico. Nós Como- estamos aqui no... Fala. Não pode falar. Eu deixo você falar, porque depois eu vou para considerações finais. Não, por favor. Faça. Pode? Nós estamos aqui no final do nosso podcast. Ah, E eu só tenho que te agradecer, com todo respeito. à Acho que sua nós todos esposa. falamos uau, viu? Com Nossa, todo você- respeito à sua esposa. Tá vendo? Obrigada, queria obrigada. ter ficado mais tempo aqui. Obrigado. Mas- Sabe Senão o que pessoal não eu- aguenta assistir tudo isso. Eu sou a doutora Abraço, não sei se eu te falei. Não. De médica eu não tenho nada. Nada. Eu sou Abraço. Aqui só tem doutor. É, doutor. doutor, Não, doutor. não, é. Tem que- não. Mas o meu doutor é diferente. A questão do abraço, porque as pessoas não se abraçam mais. Você reparou Não. que depois da pandemia só piorou? Só piorou. Só piorou. Então aqui a gente tem que sim, ó. Depois você vai ver que a gente vai fazer umas fotos de abraço. Fotos de abraço. E eu tô aqui para te agradecer por esse bate-papo fantástico. Você continua sendo aquele menino fora da curva. Eu adoro o 30 menino. anos O menino é. A parte do menino é melhor. É a melhor coisa que O existe. restante eu nem prestei atenção. Depois do menino já não ouvi mais Menino, nada. fala do menino, vai, continua. Continua, pode falar. Você que fala tá sendo bom. aquele menino fantástico, fora da curva. Um dos maiores realizadores do bem que eu já conheci. Sua esposa maravilhosa, seus filhos maravilhosos. Não tem como, manga, cair longe, né? Não tem como, como é que fala, né? É. Não tem como, amar? Tem como no pé do lado do pé de jaca cair manga. Não, Né? cara, no lado que eu não sai, não tem Não como, sai. então não tem como. Mas é um ser desafio diferente. educar crianças hoje em dia. Eu digo, é um desafio. É um desafio. E nós estamos aqui para te agradecer. Desafio, né? Muito obrigada mesmo. Que outras pessoas consigam se inspirar, porque foi um bate-papo fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom Nem mesmo. deixei vocês falarem. Nada, mas aí que é Mas bom. você veio aqui foi para Aí que é você bom. falar, não Você pra gente. falar, Ó. sem E dúvida. nós fizemos todas essas perguntas que queríamos, mas deixamos algumas para fazer lá nos bastidores, no depois. As E aí mais você- difíceis. Maravilha, Fala, Van. Fala aqui mais perto do seu microfone pra gente tô poder te longe? ouvir, Tá tá? melhor? É isso, fica de frente. Eu vou direcionar, isso. Nós vamos agradecer a todos. E hoje eu quero fazer só um adendo que normalmente eu não faço. Geralmente a gente termina, eu agradeço sempre a minha família, as minhas filhas maravilhosas, meus pais. E hoje eu quero agradecer também o meu sogro, que faleceu. Não tem como não voltar a esse ponto. Ele sempre foi um ótimo avô, um ótimo sogro para mim. Marcelo, você vai fazer muita falta aqui, mas eu tenho certeza que lá no céu eles estão em festa, porque o Senhor está lá com todos eles. Um beijo para todos vocês
Muito obrigada. Obrigada por todos. Hoje foi um dia difícil para mim, né? Mas vocês foram muito doces. Obrigada, vocês todos. Obrigada, Breno, também, que tá aí me esperando há um tempão. Obrigada, produção, pela paciência. Obrigada a você, meu querido amigo. Obrigado. Obrigada Eu tenho que agradecer a vocês. Obrigado. Foi um papo delicioso. Foi maravilhoso. E nós é que agradecemos a força que você tem. Eu não vou falar, senão eu vou chorar. Hoje quem chorou fui eu, né, deixa Neto? você chorar, né? É que o Neto chora todo episódio. Hoje ficou pra mim. É isso aí. Mas é isso, vamos agradecer, né, a Deus, porque a gente sabe que ele não falha nunca, não erra nunca, né? Todas as coisas acontecem conforme a vontade dele, Sim. né? Mas muito obrigado você que ficou até agora aqui com a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir todo mundo aqui da mesa, né? Coraçãozinho, não sei fazer. O Henrique não tem, o Henrique não vamos movimenta deixar. muito o Instagram Minha filha dele, faz é o diferente. LinkedIn. Minha filha é criativa, ela faz assim, ó. Peraí, vamos falar. Você não movimenta o seu Instagram? É mais assim? LinkedIn, eu É sou... o LinkedIn. LinkedIn, gente. De vez em quando. Henrique te Vamos chora, deixar aparece. isso. Vamos deixar o Aparece LinkedIn aqui, de também todo vai mundo. aparecer aqui o logo da sua Da empresa. XP, os programas XP. Transformir, Olivia. Vai aparecer tudo isso daqui Pode é a levar um produção. Olivia para chamar de sua em casa. É isso aí. Olha. Nós vamos... E assim, Quer pode ter passar certeza, eu o vou levar o Na celular descrição. vai comercial aparecer da empresa, ou algum e-mail? Tem o contato @expedu.com.br. Maravilhoso. Parabéns, muito obrigado. É isso. Muito obrigado, Obrigado a gente. vocês. Obrigado Obrigado. pelo convite. Muito bom.